Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, o último antes da pausa de final do ano, em que ganharemos balanço para tudo o que 2026 nos vai trazer. E terminamos este ano em cheio. O convidado desta semana é Luca Argel, cantautor e poeta carioca, vem ganhando raízes em Portugal há mais de 10 anos, desde que veio para cá fazer um mestrado em literatura. Ainda no Brasil, licenciou-se em música e deu aulas em escolas públicas e ONGs. Já lançou 6 álbuns em nome próprio e outros tantos livros de poemas, com títulos como 33 Rotações, Topadas no Escuro e Fui ao Inferno e Lembrei de Você. É louco por samba e pelo lado colaborativo da atividade musical. Acaba de publicar o ensaio Meigo Energúmeno, Notas para uma leitura antimachista de Vinícius de Moraes, e prepara-se para revelar em janeiro de 2026 o seu novo disco, O Homem Triste. Álbum conceito que mergulha nas profundezas da saúde mental masculina e que já tem apresentações ao vivo marcadas para 28 de fevereiro no Teatro Circo em Braga e 2 de março no Maria Matos em Lisboa. Muito obrigada, Luca, por teres aceitado o nosso convite. Olha, eu que agradeço pelo Bem-vindo. convite. Bem-vindo. Obrigado. Começamos já pela primeira escolha, o Livro Sobre Nada, do Manuel de Barros, que é um poeta de que nós também gostamos muito e que já outros convidados trouxeram. Mas não este. Não este em particular. Este Livro Sobre Nada, logo no título, é programático, não é? Porque é a atenção àquilo que é minúsculo, àquilo que é aparentemente desimportante, mas que se calhar é o essencial. O que é que te atrai na poesia do Manuel de Barros? Eu trouxe esse livro porque eu acho que ele foi o primeiro livro que me deu uma noção, ou talvez me deu uma autorização para escrever poesia. Eu não imaginava que, pelo menos escrever poesia de um jeito assim, mais livre. Eu descobri esse livro em casa, acho que é legal contar essa história. Eu descobri esse livro em casa, ele não é meu, esse livro é da minha mãe. O exemplar que eu tenho do livro. Bom, tem até na verdade agora é teu, não é? Não é meu, é da minha mãe. Ela vai ouvir esse podcast. E vai cobrar. Foi um dos livros, eu descobri alguns autores assim, indo nas prateleiras de livros da minha mãe e tirando. Descobri o Brecht, assim, o Vinícius de Moraes também, e o Manuel de Barros foi um desses também. E eu não tinha a menor ideia de quem era Manuel de Barros. Estava assim, num momento de exploração literária. E me chamou a atenção o título do livro, né? Livro Sobre Nada. E ainda mais era um livro assim, fininho, pequenininho. Eu falei, vou pegar. E lembro de pegar ele, levar para a cama e começar a ler. E ficar completamente assombrado com o que ele fazia com a língua. E lembro de pensar assim, nossa, mas dá para fazer isso? É possível fazer isso? Eu não sabia que tinha essa possibilidade a língua portuguesa. Então, se calhar eu posso fazer também, não é? Ele abriu, é um autor, o Manuel de Barros, eu acho que ele é esse tipo de autor, é um autor que abre um horizonte, assim, de possibilidades e abre a cabeça para coisas que não são tão comuns, assim, na nossa leitura, né? Na nossa lida com a nossa própria língua. Nessa altura ainda não tinhas nunca escrito um poema? Ou já tinhas experimentado? Talvez sim, eu era assim, estava no início da adolescência, devia ter uns 13, 14, já tinha assim rabiscado coisas. Aquelas coisas que depois desejamos queimar mais tarde, não é? Eu nem lembro direito, nem sei onde é que tá, mas era uma coisa, escrever era uma atividade que já me interessava, mas era aquilo, a gente fazia imitando o pouco que chegava, e o Manuel de Barros, ele meio que explode paredes, assim, e foi uma leitura muito, muito transformadora. Depois fui atrás de outros livros dele, percebi qual que era mais ou menos o programa literário dele, dessa atenção
as coisas pequenas, as coisas insignificantes. Não só a atenção, mas a elevação dessas coisas, né? Como sendo de grande importância. Pouco tempo depois saiu aquele filme, um filme incrível, né, sobre ele, o Só 10% é Mentira, um documentário em que eu acho que eu vi pela primeira vez o próprio Manuel de Barros falando. Isso foi estranho ou foi não, de repente foi... dar uma voz, uma cara a quem estava por trás dos versos? Não foi estranho, fez todo sentido para mim que o autor desse livro fosse aquela figura. E tivesse aquela vida também. E tivesse né? aquela vida, exatamente. Um senhor que vive no interior do país, no campo, e um senhor assim mais velho, sábio, mas ao mesmo tempo muito, muito simples e muito generoso. Eu lembro de ver no filme um momento em que ele mostra onde ele guarda todas as cartas que ele recebe de leitores e de pessoas que escreveram sobre a obra dele, escreveram dissertações, e ele dizendo que lê tudo, guarda tudo. É muito fascinante o Manuel de Barros como figura e o que ele criou, assim. E assim como eu tive o meu horizonte expandido por causa desse livro, do livro sobre nada especificamente, mas que depois eu percebi que era assim uma face de uma obra muito mais extensa, né? De um universo muito, muito mais extenso. Eu fui conhecendo pessoas que tiveram uma experiência muito parecida também de leitura com o Manuel de Barros. Acho que é uma coisa que é comum com esse autor, né? E que também leva as pessoas depois a criarem a sua própria literatura, os seus próprios poemas. Tem autores... Eu tive um professor... Quase que eu trouxe um livro dele aqui para minha escola, mas daqui a pouco quando foi. Eu tive um professor que dizia que tem autores que são... Tem autores que abrem portas e tem autores que fecham portas. Né? Tem autores que a gente lê e aquilo... É isso, abre um mundo de possibilidades e a gente fica com vontade de entrar nesse mundo e criar também. Atravessar essa porta. E há outros que se calhar nos bloqueiam, não é? Exatamente. Porque eu depois disto, eu não vou escrever nunca mais. Tem outros autores que, acho que varia de pessoa para pessoa, mas tem outros autores, ele sempre dava o exemplo do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa já é um autor que fecha portas. Porque é prodigioso, mas... Porque você lê o Guimarães Rosa e aquilo, ele conseguiu explorar aquela linguagem, aquela identidade literária dele de uma forma tão profunda e tão complexa e completa que você lê e fala, não, isso aqui eu não... Nunca vou chegar lá. Já está tudo feito, está tudo não te deixa dito, espaço, não é? Para poderes contribuir, para poderes entrar, para poderes também fazer parte. Tem autores que ocupam o espaço todo e não sobra para mais ninguém. Que é fantástico também. E tem autores que não. Mas tu sentiste isso com o Guimarães Rosa ou com outros autores? Já senti isso com alguns outros autores também, mas o Guimarães Rosa eu acho que é um deles. Eu ia falar o Fernando Pessoa, mas o Fernando Pessoa não é um só autor. Né? São vários, é uma literatura inteira, não é? Tem alguns Fernandes Pessoa que abrem portas, outros que fecham. Eles tinham de fazer o serviço completo, uns abriam, outros fechavam, ele não deixou nada por acaso. Mas o Manuel de Barros e essa sua atenção ao nada também se fez refletir na forma como tu vias o mundo e como passaste a ver o mundo, olhando para essas coisas mais pequenas e também elevando-as? Eu acho que sim. Não sei até que ponto, de uma forma consciente, mas com certeza sim. E isso tem a ver com outro livro que eu trouxe, que é o Pedrinhas Miudinhas, que parte um pouco dessa mesma ideia de dar atenção às insignificâncias. Tem dois diminutivos no título, não é? Pedrinhas Miudinhas. Se calhar passamos já para ele. É o Pedrinhas Miudinhas, ensaios sobre ruas, aldeias e terreiros. Um livro de ensaios, portanto, passamos da poesia para a não ficção. Então são ensaios, crônicas, são crônicas assim muito densas, não densas de leitura, uma leitura muito fácil, mas densas de história por trás, né? De conteúdo por trás. E é um livro de um historiador, professor e estudioso das culturas. Ele se autodenomina assim, né? Das culturas de rua
do Brasil e especificamente do Rio de Janeiro, especialmente do Rio de Janeiro. Então, os assuntos que ele mais escreve sobre são samba, carnaval e macumba. Então, é o que ele mais ama. E ele tira desses assuntos ideias e conceitos que são chaves de leitura, para mim, muito preciosas de entendimento do que é o Brasil. Do Brasil como um país, do Brasil como ideia, como conceito, partindo de personagens anônimos do dia a dia que às vezes ele próprio diz que conhece, porque ele frequenta Ele também é carioca, não é? Ele é carioca. Estamos a falar do Luís António Simas. O Simas é carioca. Ele, inclusive, é meu vizinho. A gente mora, a gente mora na mesma rua. Já encontrei ele E alguma vez lhe disseste que este é um livro importante para ti? Ou falaram sobre este livro? Já, da vez que eu encontrei com ele, eu falei, não especificamente desse livro, falei da obra toda dele como foi super importante para mim. E aí eu penso que, não sei, talvez o livro sobre nada do Manuel de Barros, que eu li ainda muito novo, tenha me aberto os olhos para essas pequenas riquezas, né, escondidas no nosso cotidiano, que a gente tende a passar por cima sem dar muita atenção. E anos depois, lendo o Luís Antônio Simas, eu reconheci esse encanto. Foi uma coisa que me interessou, não sei, como mais uma parte do meu processo de amadurecimento, de educação, assim, cultural e literária, que começou lá atrás com o Manuel de Barros, depois, sei lá, eu fui ler o Simas já mais de 10 anos depois, 15 anos depois do Manuel de Barros, e alguma coisa em mim acendeu, assim, esse interesse pelas coisas insignificantes do dia a dia. Só que aí tem uma diferença muito importante entre a poética do Manuel de Barros e do Simas, que apesar de escrever... Ele escreve poesia também. Ele tem também uma linguagem poética, mesmo quando escreve prosa. Só que assim, o Manuel de Barros, ele não parte do pequeno e do insignificante para algo maior, né? Como metáfora para algo maior. Não, ele defende o insignificante pela sua insignificância. E deixa estar lá. E deixa estar lá. É um projeto radical de o que interessa é aqui, é ficar no chão, é olhar para o chão e não sair daqui do chão. E das minhocas, e das moscas, e dos passarinhos, né? e do cocô do passarinho. Esse é o universo dele. E ele trabalha até o fim a beleza desse universo. O Simas, ele olha para esse universo, mas ele consegue também levar o leitor para reflexões mais abstratas e mais expandidas assim, na história. Porque ele tenta explicar uma cidade e um país através de personagens que não são os personagens oficiais da história, não são os grandes políticos, os grandes generais, enfim, são... Foge às narrativas oficiais, não é? Exatamente. Para poder mostrar a autenticidade do local, do país, da cultura. É algo também que te interessa recuperar essas narrativas não oficiais, essas narrativas que vão ficando pelo caminho e que se vão esquecendo, se ninguém as repetir, se ninguém as recuperar. Sim. Isso foi uma grande inspiração. O trabalho do Luís Antônio Simas foi uma grande inspiração para o meu projeto Samba de Guerrilha. Que é isso, é uma tentativa de aproximação da história do Brasil, mas não pelo discurso oficial, e sim por um discurso mais marginal, que é o discurso do samba. O repertório do samba, que hoje em dia já não é mais tão marginal, assim. Hoje em dia já é uma coisa muito central na cultura brasileira. Mas nem sempre foi assim, né? Ele não nasceu com essa centralidade. Ele nasceu muito pelo contrário, muito perseguido. E os personagens todos que fizeram a história do samba eram pessoas, assim... Hoje são celebridades nos livros, mas na altura eram pessoas
Mais E o marginais. Simas ajudou-te a compreender melhor esse fenómeno do samba? Sim, sim. E a tua própria cidade, no fundo? Sim, o Simas me ajudou muito a entender, eu acho, a minha própria cidade, a entender coisas do Rio de Janeiro que eu, mesmo tendo nascido e crescido no Rio, não conseguia enxergar, ou pelo menos enxergar de um jeito positivo, assim, dar valor para aquilo. Porque, apesar do Brasil ser um país com uma marca cultural africana muito forte, culturalmente, essa cultura mais de raiz brasileira, ela não é... Pelo menos eu cresci numa época em que ainda não era valorizada pelo próprio país, né? Era o discurso... Era um discurso meio... O discurso dominante era meio vira-lata. Sim. O que é brasileiro não presta, é subcultura, é atrasado, é primitivo. E o que vem de fora, o que vem dos Estados Unidos, da Europa, é que é a cultura elevada. Mas isso é uma grande herança colonial, peço desculpa. Herdaram isso também dos portugueses. Com certeza. Nós é a mesma coisa. Também sentiste o mesmo quando chegaste Senti a o Portugal. mesmo em Portugal, Já sei de onde é que isto vem. De onde é que isto Reconheci. Completamente. Reconheci a herança. Completamente. E a gente tem uma tendência de enxergar essa parte mais autêntica, mais genuína de cultura brasileira realmente como algo mais atrasado e mais primitivo. E não recebe, eu sinto pelo menos isso, que eu não recebi na minha formação as ferramentas para apreciar a sofisticação dessas culturas. E o Simas, ele é um autor brilhante para apresentar essas culturas e dessas coisas que eu falei, do carnaval, do samba, claro, das macumbas, de todas as religiosidades de matriz africana, como fenômenos culturais altamente complexos e sofisticados que a gente só não enxerga dessa forma por ignorância, porque não conhece realmente a fundo. E ele, como conhece, e tem, por outro lado também, as ferramentas todas da academia, né? A formação clássica ocidental, porque ele é um historiador que vem da academia, que estudou a história toda tradicional, como se ensina, e os filósofos ocidentais, europeus, ele tem essa bagagem, mas ao mesmo tempo ele também cresceu dentro de um terreiro de candomblé, frequentou escola de samba, desfila em escola de samba, é um estudioso De certa desse forma tema. também elevou essas artes menos respeitadas ou menos apreciadas ao nível que elas merecem, não é? Não que ele tenha elevado, mas eu acho que ele conseguiu elaborar um discurso que lhes dá a dignidade, não é? Exatamente, que justifica através de uma linguagem assim. Ele escreveu livros, né? Ele escreve livros sobre culturas que são eminentemente orais. Então, ele coloca uma forma um pouco mais tradicional e bem aceita e mais respeitada em assuntos que não costumavam ter esse respeito na opinião pública em geral no Brasil. Então, e aí, com isso, ele confere uma certa dignidade, né? Aos olhos de quem não está muito familiarizado com essas culturas. E é fascinante. Ele me deu ferramentas para eu conhecer melhor a minha própria cidade, o meu próprio país, e para me apaixonar por essas coisas, porque ele também é um autor muito apaixonado. E ele transmite essa paixão. É a melhor forma de nos apaixonarmos é quando alguém fala de algo sobre algo de forma apaixonada, não é? Isso é uma coisa dos professores, né? Ele é claramente um autor que é um bom professor. É um professor apaixonado. Não é? Um professor que é apaixonado pelo que ensina, ele consegue fazer com que os alunos se apaixonem também. Por falar de amor e de paixão, passamos aqui para a Bell Hooks, A Vontade de Mudar, Homens, Masculinidade e Amor, que eu imagino que tenha aqui alguma influência, principalmente no teu novo ensaio. Sim. E no novo disco. E no novo disco, exatamente. E no novo disco. Totalmente. Esse livro da Bell Hooks, ele fala especificamente sobre masculinidade. Eu não tinha lido ele ainda quando escrevi o meu livro sobre o Vinícius de Moraes, O Meigo Energúmeno. Eu acho que ele nem tinha sido traduzido, nem tinha sido lançado no Brasil ainda.
que é uma pena, teria sido uma ótima leitura, porque uma boa parte do ensaio que eu escrevi sobre Vinícius de Moraes e o machismo, ele fala sobre a representação do masculino na obra do Vinícius. E o livro da Bell Hooks vem, para mim, confirmar e elaborar de um jeito ainda mais profundo várias coisas que eu já tinha identificado e que o estudo do Vinícius de Moraes me ajudou a identificar sobre essa tal identidade masculina e da masculinidade geral, né? O que é ser um homem, né? O que faz uma pessoa um homem. Porque, assim como a Simone de Beauvoir dizia, né, que não se nasce uma mulher, torna-se uma mulher, também tem autoras feministas, a Bell Hooks é uma delas, que dizem que um homem não nasce um homem, ele se torna um homem, ele é ensinado a ser homem. E tem sido, aliás, uma discussão super atual nos dias que correm, não é? Cada vez mais. O que é a masculinidade e que homens vamos ter no futuro, que homens é que estamos a formar, em quem é que eles estão a tornar. Não é? A Bell Hooks ajudou-te também a repensar ou a refletir mais profundamente sobre a tua própria masculinidade? Houve algo que ressoou em ti? Sim, com certeza, porque ela conta... É uma autora também, é uma autora que tem toda a bagagem acadêmica e teórica, mas que escreve de um jeito muito simples e muito fluido, fácil de ler. Ela é muito aliciante não é por acaso escrita. Que ela tem explodido em todo lado, não é? Todo o assunto que ela se debruça, ela traz muita profundidade, mas ao mesmo tempo é completamente acessível para qualquer pessoa ler. E esse livro dela, A Vontade de Mudar, é um livro, como todos os outros livros dela, também super acessível, muito recomendável para homens, para qualquer homem e meninos. Os que estão a ouvir, anotem. De qualquer idade. Sim. Ela é super didática e ela conta histórias, então a gente se identifica porque a gente consegue enxergar conhecidos nossos, amigos, familiares e nós próprios, às vezes, em muitas dessas histórias. Ela conta algumas histórias que são muito violentas, mas conta outras que são muito triviais, das que acontecem relações... com qualquer pessoa, não é? Com qualquer pessoa. E eu acho que qualquer homem, qualquer menino, adolescente... sabe o que é a experiência de ser, por exemplo, um menino na escola, né? No secundário, especialmente, que é essa fase da vida de muita transformação, muitas revoluções, em que a gente está começando a entender qual que é a nossa identidade, já tem muitas vontades e desejos, mas ao mesmo tempo não tem experiência de vida suficiente para saber onde as coisas vão dar, mas acha que tem, é um lugar de passagem, de transformação que é fascinante. A minha experiência de ser adolescente foi muito boa, eu tenho muito boas lembranças dessa fase e das aventuras que eu vivi, das descobertas, das paixões, mas a gente não tem ainda muitos parâmetros de comparação e acaba normalizando violências muito grandes, que eu só fui me dar conta de que eram realmente violências muito tempo depois de já ter saído da escola, de comportamentos... O problema é que há homens que nunca chegam a perceber isso, não é? Se não tiver algum episódio, ou alguma pessoa, ou alguma leitura, ou algum livro que abra os olhos, a gente passa muitos anos e pode passar uma vida inteira sem nunca perceber as violências que sofreu e que nos moldaram, coisas que eu enxergo hoje em mim e penso, da onde vem isso? E talvez venha dessa altura de formação, né, de criança para adolescente, em que esses ensinamentos do que é um homem, como um homem deve se comportar, o que um homem não pode fazer em hipótese alguma, e que se eu falasse na escola, os amigos vinham cobrar, porque tem um sistema de vigilância muito grande entre meninos, os grupos de meninos têm uma coisa assim de camaradagem muito grande, de andarem juntos e tal, mas ao mesmo tempo são... Também de vigilância interna, não é? É uma amizade que está sempre... É algo tóxico, não é? Assim... sendo escrutinada, e por razões assim que se você perguntar, ninguém sabe muito bem dizer da onde veio, né?
Tipo, um menino não pode sentar na cadeira assim de perna cruzada, assim, mais fechada, né? Tem que sentar com a perna mais aberta. E se você senta desse jeito, ou se tem uma postura física um pouco diferente, um pouco menos dura, né? Menos rígida, você já é cobrado pelos amigos. Mas se você perguntar, mas por quê? Por quê? Por quê? Quem foi que te ensinou isso? Não, e a gente não sabe dizer. E as meninas o contrário, não é? Ser pequena, ocupa pouco espaço, cruza a perna. Uma menina não senta de pernas abertas, senta cruzando as pernas. Portanto, há uma data de códigos sociais e de género que nos vamos policiando uns aos outros, principalmente nessa fase da adolescência. Totalmente. Não é? Só que eu acho que já chegou nas gerações de meninas mais jovens, claro que isso não é universal, certo. É uma luta contínua, mas o feminismo conseguiu, de alguma forma, penetrar na cultura, pelo menos eu vejo isso no Brasil, vejo isso em Portugal, em meninas mais jovens que já têm noção dessa cobrança e contestam. E pais que também já criam... Que o feminismo também chega aos rapazes, não é? Que, de certa maneira, é o que a Bell Hooks também defende, é uma masculinidade feminista, não é? Exatamente. O feminismo, ele oferece as ferramentas para os homens também conquistarem uma vida um pouco mais satisfatória, mais feliz, com menos preocupação, menos cobrança, mais liberdade. O feminismo oferece isso aos homens também. Mas os homens precisam ter fazer vontade, por onde. Não é? Precisam ter vontade de mudar. Exatamente, precisam ter vontade de mudar. Precisam ler a Bell Hooks e outras autoras, e ouvir mais as mulheres, e ouvir mais o feminismo. E eu acho que a Bell Hooks, nesse livro em particular, tem a inteligência de não cobrar propriamente aos homens, mas ao sistema que os molda, não é? O patriarcado, que funciona há centenas, milhares de anos, e portanto não é tanto... Os homens muitas vezes nem sabem que estão a ser moldados para esta masculinidade que depois desencadeia violências, toxicidade, etc. E que estão a perpetuar também. Estão a perpetuar. Eles não têm consciência disso. Porque justamente desde muito novos entram nessa... Pronto, é assim porque é assim, ninguém sabe porquê. E eu acho que esse desmontar desses códigos da masculinidade é muito... E feito dessa maneira tão acessível e tão simples é fundamental, não é? E de certa forma, reconhecer também que esses problemas não estão... Eu fui há pouco tempo num fórum, acho que é o único fórum que existe em Portugal sobre masculinidades, e eu vi em uma das mesas do fórum e eu vi de uma profissional de saúde mental, que esse problema do machismo e da masculinidade, que vai desembocar nas violências contra a mulher, perpetradas, né, por homens, às vezes ele é patologizado, né, como uma questão de doença mental, de saúde mental, mas isso pode ser uma armadilha muito grande, porque isso individualiza um problema que é sistêmico, que é coletivo, né? E que nós vemos todos os anos nos números de femicídios. Exatamente. Que é sistémico, só pode ser sistémico. Exatamente. Não é um indivíduo que está doente ou aquele indivíduo que teve uma coisa específica na vida dele que o levou a cometer aquela violência. Não, é um sistema que ensina a todos os homens esse tipo de comportamento e depois você tem ali gradações, algumas vão até um extremo do feminicídio, outras não vão a esse extremo, mas são igualmente violentas, né? São violências verbais, são violências simbólicas, são violências da diferença de oportunidades, da diferença de expectativas entre homens e mulheres. Isso é uma coisa que precisa ser trabalhada na cultura e na educação, como o feminismo fez, né, historicamente, ao longo dos séculos, focando nas questões mais específicas das mulheres. Nós estamos a gravar a poucos dias do Natal, portanto sugerias que se oferecesse este livro a jovens adolescentes ou jovens adultos para lerem. Com certeza, sim. Ficamos com uma sugestão de Natal. Acho ótimo. Mas leste este livro depois do teu ensaio, mas antes do teu disco. Houve algum... Mas antes do disco, Houve algum eco, achas que há algum eco naquilo que vais apresentar, destas leituras, desta reflexão que tens vindo a fazer? Sim. Eu
Na verdade, não foi depois, mas foi... Quer dizer, não foi antes de fazer o disco, mas foi simultaneamente. Eu, enquanto produzia o meu próximo álbum, Homem Triste, eu fui fazendo essas leituras. E ainda não terminei, ainda tenho tanta coisa, ainda tenho muita coisa para ler que tá. E haverá sempre coisas para ler, felizmente. Até porque estão a ser escritas agora, outras, não é? Exatamente. E que bom. E a ideia é esse álbum ser uma contribuição também, né? São músicas que não são ensaios, não são tratados sobre masculinidade. Algumas são histórias, são descrições de personagens, de comportamentos que eu fui identificando em mim e nos livros, mas é uma coisa que vai se retroalimentando, né? Porque a leitura, ela abre um pouco, né, os olhos para padrões de comportamentos que eu enxergo em mim e ao redor e que depois se transformam em música ou então em reflexões. Eu tenho textos escritos assim que não vão virar música, mas que surgiram a partir das músicas. Como se fossem... É algo que nunca termina, são não coisas é? A que... música, o pensamento, a reflexão sobre o assunto, outras formas de explorar. É meio que uma coisa que transborda. Não cabe tudo na música, eu precisei de um pouco mais de espaço. sim. Mas é bom porque... Eu tenho, o álbum, ele é uma coisa fechada que depois que está lançado eu não consigo mais acrescentar. Mas eu consigo nos concertos falar um pouco sobre essas músicas, consigo nas redes sociais falar um pouco, na minha newsletter falar um pouco e ir dando contexto para essas músicas que vão sair. E é claro, cada pessoa... Depois que a música sai, ela não é mais minha, né? Cada pessoa tem a sua leitura. Exato. Sim. E eu tenho as minhas para oferecer. E nós não vamos transbordar. Vamos ter de ficar tempo, por aqui. Vamos ficar à espera das canções. Vamos ficar à espera das Luca. canções. Vamos ouvir e janeiro. até lá temos este tempo de qualidade entre o Natal e o Ano Novo para fazer algumas leituras e ouvir também o Luca, porque o Luca tem vários outros discos que estão disponíveis para podermos ouvir. Vamos só recordar então que falámos sobre Livro sobre Nada, de Manuel de Barros, disponível na Alfaguara Brasil, mas também podem encontrar na edição da sua Poesia Completa pela Relógio d'Água aqui em Portugal. Pedrinhas Miudinhas, ensaios sobre ruas, aldeias e terreiros, de Luís António Simas, pela editora brasileira Mórula, e A Vontade de Mudar, Homens, Masculinidade e Amor, de Bell Hooks. Não está disponível numa tradução em Portugal, mas podem procurá-la em edições brasileiras, na editora Elefante, com tradução de Manu Quadros e Lubi Prates. A edição deste episódio foi do Tiago Arato, a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão com base na música dos Broke for Free, a coordenação de podcasts do público é do Amilcar Correia. O Luca Argela vai estar uma vez mais, dia 28 de fevereiro, no Teatro Circo em Braga e a 2 de março no Maria Matos em Lisboa. Obrigada, Luca, por teres vindo. Obrigado. Eu que agradeço, até à próxima. E Zé Mário, até para o ano. Até para o ano. Até para o 2026, ano, vemo-nos em 2026. Vemos em 2026. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.